Paz do Senhor nessa tarde, fazer uma leitura da palavra de Deus aqui para deixar para a meditação da igreja. 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 adiante. Está escrito assim: sucedeu depois destas coisas, e tendo Nabote jezreelita uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E então Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e darei outra vinha melhor do que essa. E se é bem parecer aos teus olhos, te darei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, e que eu te dê a herança de meu pai. E então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote jezreelita. Ele falaram que guardasse, não lhe darei a herança de meu pai. E deitou-se em sua casa, virou o rosto para e não comeu pão. Irmão, o que significa nos dias de hoje? Essa palavra de Deus aqui que Deus nos dá nessa tarde. Nabote, irmão, tinha uma vinha. Era a herança do pai dele. E Acabe andava ali todos os dias olhando aquela vinha, percebendo, e viu que aquela vinha era maravilhosa, era próspera. Então ele desceu e fez um propósito a Nabote. Falou para Nabote: olha, dai essa vinha, eu gostei dela, trocarei com você numa vinha melhor do que essa, e se não for do seu agrado a vinha que eu trocarei, te darei o valor em continha em dinheiro que você me cobrar. Porém Nabote disse para ele: guardai de eu não, o Senhor me livrai de eu não fazer tal coisa, de te dar a herança de meu pai. Então o Nabote falou para Acabe. Então Acabe não aceitou essa palavra de Nabote, desceu desgostosamente, indignado, foi para sua casa, deitou em sua cama, virou o rosto para a parede. Jezabel, sua mulher, disse para ele: tu governa agora sobre Israel, por que está tão desgostoso assim? Tu és o rei de Israel? Ele falou assim: não, porque eu fui negociar com Nabote, e Nabote recusou dar a vinha dele. Ela falou assim: olha, fique em paz, descansa, come pão, se alegra, porque eu lhe darei a vinha de Nabote. Ela escreveu carta em nome do rei, enviou os nobres da cidade que habitava ali com Nabote, falando que Nabote tinha blasfemado contra Deus, contra o rei, que era para chamar o povo para colocar um jejum de 3 dias e depois colocar o Nabote na frente do povo e apedrejar até a morte. Assim os nobres daquela cidade fez. Se ajuntaram, prepararam 2 testemunhas dos filhos de Belial, 2 testemunhas falsas para testemunhar contra Nabote. E assim levaram Nabote para fora da cidade, testemunharam e apedrejaram até a morte. Quando Nabote foi morto, os anciãos enviaram a carta para Jezabel dizendo: Nabote foi apedrejado, já é morto. E ela disse para Acabe: levanta-te e possua a vinha de Nabote, porque Nabote é morto. Então Acabe desceu ali animadamente, e Deus falou para Eli, o tebita: vai e diz a Acabe, por que fez tão grande mal assim? No mesmo lugar que os cães lambeu o sangue de Nabote, lamberá o teu também, falou para Acabe. Aí Acabe perguntou para Eli: se faz inimigo meu agora? Ele falou: sim, porque você tem feito inimigo de Deus. Irmão, isso nos traz para o dia de hoje. Há muitos pastores Acabe dentro da igreja que perseguem os irmãos, que tem um dom, que tem uma vinha, que tem a herança que Deus te deu, que é o dom do Espírito Santo, o dom de maravilha. O irmão padece, sofre na obra de Deus, paga o preço, ajuda esses pastores a subir, e eles não têm esse dom que Deus deu, não tem essa vinha. E esses pastores chamados Acabe no dia de hoje perseguem muitos obreiros que têm dado a sua vida, a sua alma na obra de Deus para levantar o ministério desses pastores, honrando esse pastor, porque nós temos que honrar a Deus, e os pastores ainda quer mais, ainda não honra esses irmãos, persegue os obreiros e quer destruir os obreiros. Muitos hoje pastores nos dias de hoje, irmão, é como Acabe, perseguindo os irmãos para tomar a vinha dos irmãos. Qual é a vinha dos irmãos? Para tomar o lugar dos irmãos na igreja. Que os irmãos estão ali sofrendo, às vezes não tem nenhum pão para comer, mas está sendo fiel ao Senhor, glorificando a Deus, não murmura.
Enquanto esse Acabe não vem, que mata o irmão espiritualmente dentro da igreja, faz coisa para entristecer os irmãos, que os irmãos vê abatido, sai da presença de Deus e esfria, aí não sossega, irmão. São Acabe do dia de hoje, matando as ovelhas de Deus espiritualmente. Acabe ali, irmão, enquanto não levou à morte de Nabote, para possuir o que ele queria, para conseguir arrancar aquilo que não era dele, que foi dado por Deus a Nabote, que vinha sendo lá de trás herança, passando de filho para pai, ele não sossegou. Quantos hoje no dia dentro da igreja, irmão, quantos pastores têm perseguido os bons obreiros, uns obreiros que consagram a vida na presença de Deus, que anda na sã doutrina, que anda em santidade. Esses Acabe do dia de hoje têm se levantado para matar a pessoa espiritualmente, querendo se apossar da vinha dos irmãos, que é o dom que Deus deu. E não pode, porque os dons que é dado para você, ninguém pode roubar. Só Deus dá, só Deus pode tirar. Enquanto ele não vê Deus, você mais não sendo usado na presença de Deus, enterrando seus talentos, eles não sossegam. São Acabe do dia de hoje, matando as ovelhas espiritualmente. Irmão, Jezabel ali levantou ali falsos profetas, falso testemunho para testemunhar contra Nabote. Enquanto aquela testemunha ali foi contra Nabote, destruiu Nabote, eles não sossegaram. Hoje, quantos nos dias de hoje que se levanta testemunha falsa dentro do ministério de Deus, obreiro com alto grau, para derrubar essas ovelhas simples, dando falso testemunho contra o irmão, como esses dois filhos de Bilial, falando coisa que os irmãos não fez, com inveja dos irmãos, igual também aqueles homens teve inveja de Daniel, perseguiu a Daniel, achou Daniel orando, se levantou contra Daniel, mas Deus permitiu que Daniel descesse à cova dos leões para ele lhe dar livramento lá dentro da cova dos leões, Daniel. Ele podia ter dado o livramento cá fora, mas ele mostrou que ele é Deus do impossível. Ele dá a vida a quem ele quer e tira de quem ele quer. Depois aqueles homens que foi contra Daniel, irmão, foi jogado no mesmo lugar que Daniel foi para servir de exemplo. Por que Deus deu o livramento de Daniel lá dentro? Para que quando aqueles homens que foi contra Daniel, aqueles falsos testemunhas, ele não teve livramento, para mostrar que Deus estava na vida de Daniel, que Daniel era obreiro de Deus, mas aquele era obreiro de Baal. Para Deus não estava na vida dele, para mostrar a diferença de as pessoas que Deus livra, que guarda, que faz a vontade de Deus, Deus está presente dele. Porque se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então aqueles homens que foi contra Daniel, não guardou a cidade, em vão foi contra ele. Eles foram destruídos. Vereis a diferença do que serve a Deus do que não serve. Irmão, nos dias de hoje, tem muitos matando espiritualmente dentro da congregação. Acabe para todo lado, se levantando, rumando, abrindo dominação, mas perseguindo os irmãos. Irmão, hoje há muitos, por isso que a palavra de Deus que fala lá em Apocalipse, porém tem contra ti que toleraste Jezabel. Tem muitas igrejas tolerando Jezabel dentro da igreja com vaidade e perseguindo os obreiros para matar os obreiros, levantando testemunho falso contra os obreiros, incitando as pessoas, testemunho falso contra os irmãos, para derrubar o irmão, para tirar o irmão do cargo. Às vezes o irmão tem um cargo elevado, aquela pessoa tem inveja, mas irmão, se você está no cargo, Deus te capacitou e botou. Se não botou aquele irmão que te persegue, porque ele não tem capacidade para isso. Cada um tem que ficar no lugar que tem a capacidade, que foi chamado. Irmão, nós temos que vigiar que esses obreiros acabem nos dias de hoje. Muitos acabem querendo apanhar a vinha que Deus tem te dado. Guarda, irmão, a sua vinha, não troca, não vende, não deixa Acabe roubar a sua vinha, seus dons espiritual. Busca o Senhor enquanto pode se achar, irmão. Faz a vontade do Senhor. Quem tem ouvido, irmão, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que vencer dará todas essas coisas. Por isso que Acabe tem se levantado nos dias de hoje para tomar a sua vinha. A sua vinha nos dias de hoje, irmão, você sabe o que significa? A sua salvação, a vida eterna. Não deixa ninguém, não deixa Acabe
que é Satanás usar esses pastores para tirar a vinha de você, que é a vida eterna. A qual é a herança nos dias de hoje para nós, só a vinha que Deus nos deu é a vida eterna, é a morada eterna. Não deixa ninguém roubar essa herança que Deus te deu, não. Não deixa Satanás te matar espiritualmente para que você venha a perder a sua vinha. Não deixa ele impedir de você tomar posse, mas que ele seja repreendido em nome de Jesus Cristo, irmão. Que essa palavra possa entrar em cada coração, que os irmãos venham andar na sã doutrina, na santidade, porque você só pode vencer o espírito de Acabe nos dias de hoje que está na congregação, o espírito de Jezabel que anda de vaidade, com pintura, só através de jejum e oração e andando na sã doutrina e consagrando a sua vida. Não deixa de obedecer essa doutrina, irmão, para que Deus venha te livrar da mão de Acabe. Fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração. Amém?